Bom dia a todos, aqui é a professora Cíntia Mello, coordenadora do Laboratório de Estudos e Práticas em Psicologia e Saúde, o LEP Saúde da Universidade de Fortaleza, e nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao SPSS. Tá? Essa aula a gente vai falar um pouco sobre alguns truques, não sei se a palavra seria essa, mas algumas dicas de algumas coisas que podem facilitar a nossa vida quando a gente estiver manuseando o SPSS, algumas coisinhas que podem estar ali facilitando o manuseio dele quando a gente está rodando estatística descritiva, ok? Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre a parte de estatística descritiva, então eu vou falar agora bem superficialmente. Caso alguém tenha dúvida ou queira aprofundar, pode voltar nas aulas anteriores, ok? Então a gente viu um pouco sobre frequência, a gente viu que aí em Analyze, estatística descritiva, frequência. Abra essa janela aí pra gente, onde a gente vai estar do lado esquerdo todas as nossas variáveis que a gente tem no nosso banco de dados. Eu seleciono as variáveis que eu quero estar trabalhando e coloco para o lado direito. Então, vão ser as variáveis que a gente vai estar trabalhando aí, estatística descritiva. Se eu apertar imediatamente OK, a gente vai ter apenas as frequências. E eu tenho a opção aí de olhar em estatísticas e lá pontuar média, mediana, moda, desvio padrão, enfim, estatísticas de medida central e de dispersão, tá? Isso a gente viu na última aula, lembrando que esse layout aqui é uma versão mais antiga do SPSS, nas versões mais novas, esse link aqui estará aqui do outro lado, tá? Fora isso, não tem grandes variações, facilmente vocês podem manusear a partir dessa imagem, visualizar na versão nova, ok? E aí a gente também viu que todas as análises que a gente faz no SPSS, a gente vai ter uma outra aba que vai abrir automaticamente, que é o Output, que é uma janela, uma página com esses resultados. E a gente viu que nas análises de frequência ou de estatística descritiva em geral, a gente vai ter uma janela aqui, um quadro que vai aparecer os resultados de frequência. E no caso, quando a gente pedir outras medidas de tendência central, média, mediana, moda, ou desvio padrão de dispersão, a gente vai ter uma outra janela, um outro quadrozinho aqui que apareceria em si, tá? Então, para mais detalhes, voltando, vocês podem retornar à aula anterior. Nesse caso, a gente viu análises com uma única variável, ok? Então, até então, a gente viu, eu quero apenas a frequência de uma única variável, ou a média, ou a moda, ou a mediana de uma única variável. E aí eu deixei para vocês agora a possibilidade de ver quando eu quero cruzar duas variáveis. Então, a gente viu no vídeo anterior, estatística descritiva, frequência, descritives e explore. E eu deixei para vocês visualizarem agora o crosstabs, que não é muito utilizado, a gente utiliza pouco, mas é uma opção que às vezes a gente pode necessitar ver o cruzamento de frequência de duas variáveis e aí a gente se pega sem saber aonde é que pode fazer isso, tá? Existem outras formas, mas aqui é uma forma mais rápida. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável que se chama montadora e uma outra variável que se chama versão do veículo. Se eu quisesse ver só quantas montadoras eu tenho de cada tipo de montadora, eu iria lá aqui em frequência. Ou se eu quiser saber só quantas marcas de cada veículo, a quantidade de veículos que eu tenho de cada marca, eu também só iria lá em frequência. Mas se eu quiser saber quantos veículos de cada marca as montadoras têm, ou seja, cruzar essas duas variáveis, eu teria que vir aqui em crosstabs, ok? E aí a gente consegue visualizar uma tabela de dupla entrada, onde vocês podem ver aí, por exemplo, a gente tem aqui todos os tipos de montadora e a gente tem os modelos. Então, a gente consegue ver aí que a gente tem 30 carros sedã da montadora Calhambeck e 14 hatch da montadora Calhambeck e assim por diante. E aí a gente consegue ver aqui também os totais. Então, a Calhambeck tem 44 carros, existem 99 sedã, 84 hatch e assim também para cada uma das montadoras, ok? Então, um outro exemplo, por exemplo, para um professor, eu quero saber quantos homens e quantas mulheres eu tenho na minha turma, sexo.
Então, eu simplesmente iria, vou voltar aqui para vocês, eu simplesmente iria aqui em descritivo e frequência. E aí eu pediria para ver a frequência de sexo, homens e mulheres. Ah, eu quero saber quantos alunos eu tenho em cada turno, na minha turma da manhã, na minha turma da tarde, na minha turma da noite. Eu também iria lá só em turno, na variável turno, e veria a frequência. Mas se por um acaso eu quero ver quantos alunos, homens e mulheres, eu tenho em cada turma. Então, uma forma de fazer isso rapidamente seria colocar aqui, né, turma, turno e aqui sexo, ou vice-versa. E aí ele apareceria uma tabela como essa de dupla entrada, onde apareceria aqui, por exemplo, manhã, tarde e noite, feminino e masculino. E aí ele apareceria a quantidade que eu quero de cada um, tá? Esse é um dos formatos, um formato rápido que eu consigo visualizar isso. Tá? O cruzamento de frequência de duas variáveis, lembrando, variáveis nominais, ok? Variáveis que eu quero ver frequência. Pode ser ordinal também, ok? Mas digamos que além de frequência, eu também quero olhar a porcentagem. Então, eu viria aqui, colocaria as duas variáveis que eu quero estar trabalhando, e viria aqui em células e marcaria as opções que vocês veem aqui nessa janela da direita. E aí apareceria no output uma janela semelhante, um quadro semelhante de dupla entrada, só que com as frequências, ok? Então, apareceria aqui com as porcentagens, ok? Então, a gente conseguiria visualizar as frequências de sedã da Calhambeck, de hatch da Calhambeck e assim por diante, mas também as porcentagens, ok? Considerando as montadoras e considerando os veículos e o total. Uma outra, eu falei um pouco mais rápido sobre isso, porque é uma coisa que a gente, dentro do LEP, não tem utilizado tanto, mas a partir de agora eu vou falar de coisas que realmente a gente precisa muito e que realmente tem facilitado muito alguns comandos, alguns joguetes que a gente precisa fazer nas análises, tá? Um deles é o agrupamento em classes. Então, por vezes, a gente pode ter, principalmente em variáveis numéricas, a gente tem valores muito diferentes, muitos valores diferentes. Uma variável que acontece isso, por exemplo, é a idade. Então, idade, a gente viu em vídeos anteriores que a gente pode ter aí participantes de 18 anos e participantes de 80 anos. Então, a gente tem muitas opções de resposta, tá? Alunos do LEP, eu chamo a atenção que quando você for colocar isso no banco de dados, a gente sempre utiliza a idade. Coloca lá na frequência, quando for alimentar o banco de dados, coloca a idade e coloca a idade bruta tal qual o participante respondeu. 22, 30, 40, 80 anos, tá? Porque às vezes alguns pesquisadores têm o hábito de colocar no banco de dados em estratos, em grupos de idade, jovem, adulto, idoso, por exemplo. E aí a gente aconselha que deixe a idade bruta e depois, para comparações de amostra, para outras análises mais robustas, a gente pode transformar essa variável idade em uma outra variável grupo de idade de forma rápida. Mas o contrário não é possível, ou seja, se você já coloca no seu banco grupo de idade, eu não consigo saber aquele que diz que é jovem, quantos anos ele tem. Mas o contrário eu consigo. Sei que um de 15 anos é jovem, de 80 anos é idoso e assim por diante. Ok? Então, mas se por algum motivo eu preciso agora, Cíntia, colocar grupos. A gente viu na aula passada, lá, quando a gente estava montando o banco, que uma opção é você vir aqui e colocar valor 1 de 10 a 20 anos, valor 2 de 21 a 30 anos e valor 3 de 31 a 40 anos, por exemplo. Ou você pode seguir as classificações do IBGE, ou enfim, do que teoricamente você achar que é essas classes que você deve estar trabalhando, ok? E aí você teria aí a sua classe, por exemplo, a gente rodando aqui a frequência lá em Analyze, a gente veria aqui, ó, grupo 1, 4 pessoas, grupo 2, eu fiz aqui só para vocês visualizarem rápido como é que a gente veria isso, ok? Mas, voltando, caso a gente tenha aí já a variável idade, com o valor bruto que a gente colocou lá, ok? Você criou uma variável no seu banco. Idade, as pessoas responderam a idade bruta, 22, 25, 30, 80, 90. E aí você agora precisa transformar isso em grupo de idade. Alunos do LEP, a gente sempre faz isso
ao final de preparar nosso banco. Por quê? Porque depois a gente quase sempre faz algum tipo de comparação de análise de dados por algumas características biodemográficas. Uma delas é a idade. Então, como é que a gente faz isso rapidamente, Cíntia? Existe um comando que a gente pode rapidamente pegar aquela variável que a gente tem toda preenchida, aquela coluna que a gente tem toda preenchida com todos os dados participantes, e rapidamente criar uma outra variável também já preenchida, só que agora por grupo de idade. Então, você vem aqui na opção Transforme e vem na opção Recorte em diferente variável. Prestem bem atenção nisso. Se você escolhe a opção diferente variável, ele vai criar uma outra coluna, uma outra variável, a partir daquela variável que você já tinha, que era a idade. Mas se você escolher a opção igual variável, o que vai acontecer? Ele vai substituir os dados que você já tem de idade por essa nova variável, grupo de idade. A gente recomenda que você nunca faça isso, porque você vai manter os dados que você tem bruto e criar novos dados. E não perde os dados que você já tem. Uma vez que você substituir, você perde toda aquela linha com aquelas variáveis, toda aquela coluna com aquelas variáveis preenchidas. Então, sugerimos que você utilize diferentes variáveis. Quando você clica nessa opção, vai abrir uma janela aqui, semelhante a que a gente já viu outras vezes. Todas as variáveis do lado esquerdo. Você vai clicar na variável que você quer utilizar para criar nova variável. Então, eu usei aqui a minha variável idade. Joguei ela para o lado direito. E vocês vão ver que vai aparecer uma interrogação aí. O que ele está me dizendo? Idade vai virar o quê? Então, você vem aqui, cria um novo nome para essa nova variável. Não pode ser o nome de uma variável já existente. E aí, você vai seguir a mesma regra que você utiliza lá na formatação do seu banco de dados. Então, usar, por exemplo, grupo de idade, você utiliza o underline. Você pode colocar um label aqui, que é aquela explicação sobre o que é aquela variável. E aperta em Change. Automaticamente, aonde tem essa interrogação, vai passar a ser grupo idade. Então, vai ficar uma seta. Idade vai virar grupo idade. E aí, você clica agora na opção velhas e novos valores. Quando você clica nisso, vai abrir essa outra janela aqui pra gente. Então, o que ele vai me dizer aqui, ó? A gente tem a opção de dizer aqui, olha, pessoas de até 20 anos, ou seja, abaixo de 20 anos, e aí, no caso, eu cliquei aqui, ó. A gente tem como número 1. Pessoas de 21 a 30 anos, eu coloquei aqui 21 e aqui 30. E aí aqui eu coloco 2 e aperto adicionar. Pessoas de 31 a 40 anos, vai ser agora novo valor, é 3 e aperto adicionar. Cíntia, eu fiquei confusa com essa primeira. Não tem nada não, você coloca aqui pessoas de 0 a 20 anos, valor 1, adicionar. Se aqui por algum motivo ele não aceitar essa nova, tenha certeza que alguma coisa você que está fazendo errado. Preste atenção que ele tem alguns mecanismos de defesa contra a nossa desatenção. O SPSS nesse ponto ele é bem esperto. Então, por exemplo, se você colocou aqui 31 a 40 anos e colocou 2, ele vai dar erro, tá? Aliás, ele não dá erro, ele vai permitir que você coloque duas faixas com o valor 2 novo, mas o contrário não. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui 31 e depois eu tento colocar 31 para um outro valor, ele dá erro, tá? Então, fiquem atentos a isso. Aqui nessa opção também a gente tem, quando a gente finaliza, depois que eu coloco aqui todos os valores, e aqui vai aparecer todos os antigos valores e novos valores, eu aperto em continue. E aí, gente, se você olhar lá no seu banco de dados, em Data View, no final, no lado direito, estará a nova variável com todos os resultados já preenchidos, tá? A mesma coisa aconteceria se você mexesse no Variable View, que é aquele local onde você formata o seu banco de dados. Essa variável estaria lá no final, aqui, na parte mais inferior do banco de dados, ok? Uma outra coisa que pode ser feita nesse mesmo comando, gente, é recodificar variáveis. Então, por exemplo, eu vou no mesmo canto, diferente variable, e venho aqui. Então, qual o tipo de variável? Por exemplo, às vezes a gente tem algumas escalas que as afirmações são todas positivas e eu tenho uma ou duas que são negativas. E aí, por exemplo, escala Likert,
onde eu tenho afirmações de, por exemplo, uma escala de avaliação da UPA. A UPA, a gente sempre tem luvas disponíveis? Concordo. Concordo, vai ser positivo. Tem gases disponíveis? Concordo, é positivo. Mas aí se eu tenho alguma afirmação assim, faltam remédios, concordo, concordo já é negativo. Então, algumas escalas a gente precisa reverter a pontuação. Onde é que eu faço isso, Cíntia? No mesmo lugar onde a gente estava agora. Você vai pegar a questão que você precisa recodificar, coloca aqui um novo nome, eu costumo usar Q15 recode, se a anterior era Q15, tá? E aí eu aperto alterar, venho aqui em Old and News Values, tá? Ou aqui no caso tá em português, porque aqui já é outro SPSS. E aí eu começo a colocar, onde era o valor 1, vai ser 5, onde era o valor 2, vai ser 4. E aí eu pego todas as possibilidades de resposta que eu tinha antes e faço o oposto, tá? Gente, isso, por favor, não é uma fórmula que eu tô dando para vocês agora. Dependendo de cada escala, vocês vão ter o formato que vocês vão precisar fazer, tá? Então, a gente aprendeu aí lugar que a gente pode estar, a partir daí, criando, alterando o valor daqueles resultados. Então, voltando, nesse comando aqui anterior, onde a gente estava, eu posso juntar resultados em grupos, por exemplo, idade, mas também a gente pode fazer isso em algumas escalas que tem estratificação. Já dei algumas vezes exemplo da escala de depressão, que a gente tem classificações em faixas. Então, eu poderia colocar aí pessoas que pontuaram de tanto a tanto, depressão leve, de tanto a tanto, depressão moderada e assim por diante. Então, tem são alguns exemplos de quando isso aí pode ser necessário. E aqui, onde eu mostrei agora por último, a gente pode estar utilizando aí para recodificar. Por algum motivo a minha escala era de sim ou não e eu botei 1 e 2. E depois eu vi que na recomendação da escala era para ter colocado 0 não e sim 1. Porque é uma escala de pontuação total e aí quanto mais sim, maior a pontuação. Então você vem aqui rapidamente e diz, olha, onde era 2 que é não, a partir de agora é 0. E aonde aqui 2, agora é 0, adicionar. E aonde era 1, continua 1, por exemplo, tá? Então, são exemplos de algumas ocasiões em que você pode precisar desse comando, tá? Então, aí são os locais onde a gente vai adicionar os valores, apertar em adicionar e vai aparecer lá. Uma outra coisa que a gente utiliza também bastante, gente, uma dica legal, que a gente tem a opção de criar também novas variáveis, não só apenas a partir de uma variável que a gente vai mudar o valor de resposta, mas também por fórmulas matemáticas. Vou dar um exemplo. A gente vem aqui em Transform, Compute Variable, e ele vai abrir essa janela aqui para mim. Então, por exemplo, eu não vou nem usar esse exemplo aí de carro para não ficar muito confuso para vocês. Eu quero saber a média de nota dos meus alunos. E aí eu boto aqui, média nota. Eu crio esse nome, tá? Média nota é igual a nota 1, digamos que eu tenho essa variável aqui chamada nota 1, adiciono ela para cá, mais nota 2, adiciono ela para cá, dividido por 2. Então, eu vou ter aí a média da nota dos meus alunos, digamos assim, tá? A gente utiliza muito essa opção aí quando a gente está fazendo análise fatorial, tá? Para quem entende, não é agora o momento, eu não vou explicar o que é análise fatorial, mas digamos que eu quero criar um fator, então, lembrando aqui, só para mostrar logo aqui para vocês, vai acontecer a mesma coisa dos outros comandos que eu mostrei. Aqui em Data View, que é onde eu vejo o meu banco alimentado, ela vai lá para o lado direito, e em Variable View, ela vai lá para o canto inferior, tá? Então, essa nova variável vai aparecer nesses mesmos locais que a nova variável nos outros comandos que eu mostrei. Uma outra opção, como eu estava falando, é quando eu estou fazendo análise fatorial, eu quero criar um fator. Então, eu venho aqui e crio o nome dessa nova variável, fator 1, e aí eu coloco parêntese, questão 1, traga ela para cá, mais questão 4, traga ela para cá, e assim por diante, e eu crio uma fórmula. Gente, essa fórmula eu preciso conhecer um pouquinho matemática para entender que fórmula que eu estou precisando, mas o que é importante vocês saberem é que se eu preciso criar qualquer nova variável e a partir de outras variáveis que eu já tenho, é só eu criar a fórmula aqui que ele vai criar, e ele não só cria, como ele já preenche
todas as respostas, tá? Tomem muito cuidado com o uso de parênteses, dos sinais aqui, porque pode dar erro, e aí não é questão de SPSS, é questão de matemática, ok? Então, por exemplo, fator 1 é igual a... É importante que coloque parêntese, questão 1 mais 4 mais 8 mais 9, e fechou parêntese, dividido por 6. Por quê? Porque se eu não colocar esse parêntese, ele vai entender que é todas essas questões, mais a questão 25 dividido por 6, tá? A mesma coisa aquela história da média, nota 1 mais nota 2. Eu tenho que botar parênteses, nota 1 mais nota 2, fecha parênteses dividido por 2. E se eu não colocar, ele vai entender que é nota 1 mais a nota 2 dividido por 2, tá? Então, tome um pouco de cuidado com isso. E aí eu aperto OK, e automaticamente ele vai levar essa nova variável lá para o lado direito, o final do meu banco de dados, ok? Tanto para o data view do lado direito, como para o variable view do lado inferior, tá? Quando a gente, uma outra opção também que a gente tem aí, que é um truque legal que a gente de vez em quando precisa, é quando eu tenho um banco de dados em que eu preciso selecionar uma parte dos dados. Então, eu tenho um banco que é, por exemplo, sexo, homens e mulheres, e por algum motivo eu preciso fazer uma análise considerando só as respostas dos homens. O que eu faço, Cíntia, pelo amor de Deus? Eu vou tirar todos os homens e criar um banco separado? Não, você pode deixar esse banco único, e aí você tem uma opção no comando do SPSS, em que ele vai considerar, a partir de agora, só os homens naquela análise. Isso para qualquer variável que você precisar selecionar só uma resposta daquela variável, tá? Então, você vem aí em Data, Select Cases, ele vai abrir essa janelinha pra gente, e aí você vem aqui e bota, essa condição é satisfeita? Se. Aperta aqui no If, de se. Você vai pegar todas as variáveis que tem aqui do lado esquerdo, você vai selecionar qual é aquela variável que você quer fazer uma seleção. Então, um exemplo que eu dei agora foi sexo, tá? Eu posso colocar aqui, que é um outro exemplo, não vou nem mexer agora. Então, eu pegaria aqui a opção sexo, que teria aqui do meu lado esquerdo, colocaria aqui sexo igual a 1. Então, eu teria que voltar no variable view, lá onde eu formatei meu banco, ver, por exemplo, eu quero trabalhar só com homens. Eu tenho que ver qual foi o código que eu dei para homens. Digamos que foi 1. Então, eu venho aqui e coloco sexo igual a 1. Ok. Então, a partir de agora, todo o meu banco de dados vai considerar só os dados dos homens. Para qualquer outra variável que eu queira analisar, só os homens, tá? Então, eu posso usar essa fórmula o igual. Aqui nesse caso, daquele banco dos carros que eu estava utilizando, eu quero utilizar apenas carros que têm peso maior do que 2.500. Então, a partir de agora, ele vai considerar só esses carros para qualquer outra análise. Ah, eu estou com aquele banco de dados de alunos. Eu quero considerar agora só os alunos que estudam de manhã. Então, eu viria aqui na minha variável, que eu considerei, por exemplo, turno. Colocaria aqui turno igual a 1, manhã. Então, a partir de agora, ele vai considerar só os alunos que estudam de manhã para qualquer análise, tá? Então, se por algum motivo eu preciso fazer análise só de um grupo, então aqui é o lugar onde eu faço essa seleção. Olha o que vai acontecer, gente. Todas as variáveis que não corresponderem à seleção que eu fiz vão ficar com esse tracinho, tá? Então, a partir de agora, qualquer análise que eu rodar, por exemplo, digamos que aqui foi de sexo. Aqui no caso foi aquele do peso do carro. Então, a partir de agora, qualquer análise que eu fizer de quantas montadoras existem, quantos cilindros existem, ele vai considerar só dos carros que têm acima de 2.500 de peso. Ah, do sexo, ele iria... Ah, eu quero olhar agora quantos alunos estudam de manhã, de tarde, de noite. Lembra aquele que eu mostrei para vocês lá no CrossLab, lá na aula anterior, lá no início dessa aula, aliás? Então, aqui é uma outra opção. Lá a gente consegue ver, por exemplo, lá no CrossLabs, eu consigo ver rapidamente quantos alunos, homem e mulher, eu tenho na manhã, na tarde e na noite. Ah, Cíntia, mas ali eu não sei mexer, tá? Digamos. Então, você poderia vir aqui no Data, seleciona sexo igual a 1, feminino, e aí você veria, pede para lá, Analyze frequência de turno. E aí ele iria mostrar o turno, manhã, tarde e noite, só das mulheres, considerando que existem só as mulheres. Aí depois eu posso voltar na data, selecionar sexo masculino igual a 2 e veria o Analyze de turno, e aí ele mostraria para mim o turno só dos homens, tá, gente? Então, esses são alguns exemplos
onde eu posso estar precisando aí ver essa análise de seleção, tá? Então, por algum motivo eu quero comparar aí, eu estou fazendo uma avaliação sobre a qualidade de atendimento dos CAPs, por exemplo, e a partir da perspectiva dos profissionais, e aí eu quero ver quanto foi a resposta dos médicos e a resposta das enfermeiras. E aí eu seleciono aí data, categoria profissional igual e boto o númerozinho correspondente aos médicos e vou lá em Analyze, frequência e olho a nota que os médicos e olho a nota. Ele vai me dar a nota só dos médicos. Depois eu posso fazer isso para cada uma das categorias, tá? Mas não confundam isso com comparação amostral, que é uma coisa que a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Nos próximos vídeos. Lembrando que quando você terminar de fazer o que você estava fazendo, você volta no mesmo comando, aqui em Data, Select Case e coloca aqui All Cases, tá? Eu vejo muitos alunos esquecerem de fazer isso e aí eles continuam fazendo as análises achando que estão trabalhando com todos os participantes e na verdade estão trabalhando com uma seleção, tá? Então você volta para aí, pede para voltar a utilizar todos os casos, tá? Isso é bem importante. Gente, por hoje é só, então se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só postar nos comentários. Um abraço, pessoal!